Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lucas Oliveira Santos e nessa videoaula de geometria nós iremos discutir sobre os triângulos. Vamos lá, solta a vinheta. Então vamos lá. Caso você queira saber as habilidades, os códigos das habilidades discutidas nessa aula, vai aparecer aqui ao lado todas as habilidades discutidas nessa aula. Muito bem. E o objetivo dessa aula é tentar demonstrar o que é um triângulo, as suas classificações dos triângulos e a estrutura dos triângulos. A estrutura dos triângulos, tudo certo. Mas, primeiramente, o que são triângulos? Triângulos são figuras geométricas planas que possuem 3 lados. Esses lados podem ser diferentes ou iguais, e que iremos discutir isso nas classificações. O triângulo também possui 3 ângulos, que são as partes que ficam entre as retas, e 3 arestas, que são os lados. Aqui tem uma imagem de um triângulo, para algumas imagens de triângulos, para nós discutir e saber mais o que é um triângulo. Muito bem. Agora, vamos até o papel discutir mais sobre triângulos? Vamos lá. Então, vamos continuar a nossa videoaula no papel. E agora, nós iremos falar das classificações dos triângulos diante aos ângulos. E existem 3 classificações para os triângulos diante aos ângulos. Vamos lá, vamos ver isso e estudar? Vamos lá. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Ângulo reto é todo o ângulo de 90 graus. E como eu posso perceber o que é um triângulo retângulo? Todo triângulo retângulo tem um ângulo onde ele pode ser representado por um quadradinho com um pontinho no meio. Tudo certo? E daí a gente pode chamar esse triângulo de triângulo retângulo. Porque ele tem um ângulo reto representado por um quadradinho, um pontinho. Mas, Lucas, por que triângulo retângulo tem esse nome? O triângulo retângulo tem esse nome por conta que ele parece a metade de um retângulo. Eu até tentei representar com azul. Perceba, aqui ó, tem um retângulo. Observa, aqui tem um retângulo. E o triângulo representa a metade desse retângulo. Por isso é triângulo retângulo, porque é a metade de um retângulo inteiro cortado assim, ó. Tudo certo? Muito interessante. Agora vamos falar do triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo que é maior que 90 graus. E o obtusângulo vem de obtuso. O que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior que 90 graus. O símbolo de maior pode ser representado por esse símbolo aqui. Daqui a pouco vamos discutir mais sobre isso nas próximas páginas. Mas o símbolo para representar um ângulo que é maior que 90 graus é esse daqui. E esse é o triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior que 90 graus. Tudo certo. Agora, vamos falar do triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo é um triângulo que possui todos os ângulos, menores que 90 graus. 90 graus é um ângulo reto. Ângulos menores que um ângulo reto. Ângulo reto, que contém um ângulo agudo. E por que triângulo acutângulo? Porque acutângulo vem de agudo, e o ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Muito interessante. E, Lucas, como eu posso medir os ângulos para saber se ele é um triângulo retângulo, obtusângulo ou acutângulo? Você pode usar o transferidor, que é um aparelho de medida utilizado para medir ângulos, como aqui, ó. Você vai pela reta, você pega a reta, coloca assim, e a reta que vai até em cima, você continua até chegar a 90. Tá vendo? Ó, 90. Aqui chegou no 90, ou seja, o ângulo, ele é reto.
Se a gente fazer isso aqui, a gente pode observar que o ângulo vai dar 120. Aqui tá mostrando 60, mas 120. E daí o ângulo, ele é 120. Porque a angulação dele, a reta, tá indo até aqui, que mostra 120. Tá mostrando 60, mas o 60 é quando ele é menor. E daí a gente se baseia nisso. Aqui é 120. E a gente pode fazer a mesma coisa nesse. Se a gente testar todos esses ângulos, vai ser menor que 90 graus. Aqui vai dar mais ou menos 60. Aqui vai dar mais ou menos 40. E aqui, ó, vai dar mais ou menos 80. Ou seja, dá para medir os ângulos utilizando o transferidor. E com isso você consegue saber se um triângulo é retângulo, se um triângulo é obtusângulo ou se um triângulo é acutângulo. Vamos para a próxima página ver a classificação diante aos lados. Vamos continuar a nossa videoaula falando das classificações dos triângulos diante aos lados. Vamos lá. Existem 3 classificações dos triângulos diante aos lados: isósceles, escaleno e equilátero. O que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles é um triângulo que possui 2 lados iguais. Perfeito? 2 lados iguais. E o outro é diferente. 2 lados iguais que eu digo é de medidas iguais. Isósceles é que tem 2 lados de medidas iguais. Tudo certo? E por que isósceles tem esse nome? O triângulo isósceles tem esse nome porque ele tem um ângulo isolado. Porque esses 2 ângulos aqui, eles são iguais. Eles são iguais. Por que são iguais? Porque se a gente fazer aqui um corte no meio do triângulo isósceles, esse lado aqui vai ser igual a esse. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. E o triângulo isósceles tem um triângulo isolado aqui no centro. Por isso, isósceles. Também existe o triângulo escaleno. O que é o triângulo escaleno? É um triângulo que tem 3 lados diferentes. Então, certo? Tem 3 lados diferentes. Aí é bem simples, né? Não tem como discutir muito, não. Tem 3 lados diferentes escaleno. Muito bem. E também existe o triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero? É um triângulo que tem 3 lados iguais. E por que o triângulo equilátero tem esse nome? O triângulo equilátero tem esse nome porque equi vem de igual, látero vem de lados, lados iguais. Tudo certo? Triângulo equilátero é de lados iguais. Muito bem, lados iguais. E existe uma regrinha que é bem importante você saber. Todo triângulo equilátero é também isósceles. Lucas, mas por que triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um diferente? Na classificação dos isósceles, só fala que ele tem 2 lados iguais. E o triângulo equilátero? Ele também tem 2 lados iguais. Ele tem 3 lados iguais. Se ele tem 3, se o triângulo equilátero tem 3 lados iguais, ele também tem 2 lados iguais. Ou seja, todo triângulo equilátero é também isósceles. Porém, nós não podemos falar que todo triângulo isósceles é equilátero, porque aqui, ó, tem 2 lados iguais, mas isso daqui é diferente. Daí nós não podemos falar isso. Muito bem, conseguimos classificar os triângulos diante aos lados. Agora vamos falar de como conseguir representar lados, ângulos a partir de símbolos. Os vértices. O que são os vértices? Os vértices são os pontinhos da figura plana. São os pontinhos. E os vértices, eles podem ser representados por letras maiúsculas. Como, por exemplo, nesse triângulo aqui, esse vértice aqui pode ser representado por A, esse vértice aqui pode ser representado por B, e esse vértice aqui pode ser representado por C. Aqui é uma informação. Os segmentos de retas, Lucas, o que são segmentos de retas? São os lados. Segmentos de retas são lados, tudo certo? São representados por letras minúsculas. Escrevi errado sem querer, minúsculas, tudo bem? Minúsculas. Deixa eu corrigir rapidamente. Perfeito, são representados por letras minúsculas. Como você pode observar aqui, esse lado aqui é representado pela letra A, esse lado aqui é representado pela letra B, e esse lado aqui é representado pela letra C. Também existem as classificações dos lados de um triângulo retângulo, que, se você quiser saber, eu tenho uma videoaula ensinando teoremas de Pitágoras que vai aparecer aí no card.
Muito bem. E como posso representar os ângulos? Os ângulos são representados por letras gregas. Letras gregas, Lucas? Como assim? Os gregos, eles tinham seu próprio alfabeto para conseguir escrever as coisas. Nós temos o alfabeto latino. Porém, os gregos, eles tinham o alfabeto grego, que as letras eram representadas por outros símbolos. E com isso, os matemáticos e as pessoas que estudaram geometria definiram que os ângulos iriam ser classificados como letras gregas. Também existem outras maneiras de classificar os ângulos e os lados. Você deve ter ouvido falar de o A, ele pode ser representado por AC, com segmento de reta em cima, aqui, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C. Se a gente juntar esses dois pontos, vai segmento de reta C. E daí a gente só coloca um segmento de reta em cima desses dois pontos. É uma maneira de representar, mas você também pode representar dessa maneira. E também tem a outra maneira de demonstrar os ângulos, que é utilizando o ponto onde está o ângulo, o C aqui, ó. Coloco o A ou B no lado, que são os outros pontos que estão formando essa reta, e um circunflexo em cima desse ângulo do ponto para representar esse ângulo. Vamos para a próxima página, saber algumas condições de existência de um triângulo? Vamos lá, porque essa aula está muito divertida. Só um momento, nas próximas páginas nós também iremos discutir isso nas condições de existência. Agora, vamos continuar a nossa videoaula com condições de existência de um triângulo. Eu vou demonstrar aqui duas condições de existência de um triângulo. A primeira eu vou demonstrar agora e a segunda na próxima página. E depois vamos finalizar essa aula. Condição de existência de um triângulo número 1. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, um ângulo raso. Lucas, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus? Sim. Ô, Lucas, o que são os ângulos internos? São os ângulos que ficam dentro dos triângulos, tudo certo? São os ângulos que ficam dentro do triângulo. Se você medir cada um desses ângulos, e somar esses ângulos, vai dar 180 graus, ângulo raso. Lucas, como que é um ângulo de 180 graus? Que também pode ser chamado de ângulo raso. O ângulo de 180 graus é esse daqui. É o ângulo que fica em uma reta. Se a gente medir esse ângulo aqui no transferidor, a gente vai perceber que vai dar 180. Aqui, ó, 180. Que é o valor desse ângulo aqui, que é um ângulo raso. Muito bem, e muito interessante. Essa é a primeira condição de existência. Lucas, me mostra uma maneira mais divertida de provar isso? Então vamos lá, na prática. Tchan, tchan, tchan. Vamos demonstrar isso na prática. Vamos lá. O que você pode fazer para provar isso? Primeiramente, pegue um triângulo qualquer de papel. Muito bem, pegue um triângulo qualquer de papel. Pegue um papel, desenhe um triângulo e depois corte esse triângulo que você desenhou. Não esqueça de pintar todos os ângulos internos para a melhor visibilidade. Depois, você tem que cortar ele assim. Você tem que cortar ele assim. Cortar assim, tchu, e cortar assim, tchu. Porém, não pode cortar os ângulos. Senão, a experiência não vai dar certo. Depois de fazer isso, você junta todos os ângulos dessa maneira aqui. E pronto. Visualiza que formou um ângulo de 180 graus, ângulo raso. E essa é uma maneira de provar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Vamos testar isso na prática? Vamos lá. Muito bem, vamos testar isso na prática. Primeiramente, segundo o enunciado, eu tenho que pegar um triângulo qualquer. Eu peguei aqui um triângulo de papel, cortei ele e formou esse triângulo aqui.
Depois eu tenho que pintar os ângulos. Eu já pintei os ângulos, pintei e pintei. Não é obrigatório, mas você pode classificar os ângulos. Aqui é a letra grega, alfa, beta, teta. Não é obrigatório classificar os ângulos, mas eu acho importante classificar para o melhor, para você guardar na cabeça que os ângulos são classificados com letras gregas. Eu já pintei os ângulos de azul e o próximo passo é cortar o triângulo assim. Vamos pegar a tesoura para cortar esse triângulo. Muito bem, consegui cortar esse triângulo de uma maneira bem interessante. E o próximo passo é juntar os ângulos e observar se formou um ângulo de 180 graus. Vamos fazer isso? Vira esse daqui e... Tchan, 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 tchan. Formou o ângulo de 180 graus, ângulo raso. O famoso pôr do sol, como muitas pessoas dizem. Essa é uma maneira de provar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, como você pode observar aqui. Vamos para a próxima página. Consegui demonstrar outra condição de existência de um triângulo? Vamos lá e teste essa experiência em casa para ter um melhor entendimento em matemática. Vamos continuar a nossa videoaula falando mais uma condição de existência de um triângulo, que é o Teorema das Desigualdades. Lucas, o que é o Teorema das Desigualdades? O Teorema das Desigualdades são esses dois quadradinhos aqui. Primeiramente, nós temos que ter uma noção de alguns símbolos matemáticos, que é o maior e o menor. Um símbolo que representa o maior é esse daqui. A seta para frente representa maior. E a seta que está apontando para cá, que é a esquerda, representa menor. Esquerda, menor. Direita, maior. Nós temos que ter essa noção para conseguir compreender esses dois quadradinhos. Lucas, tenta traduzir o que está escrito aqui para eu conseguir compreender melhor. O lado A, que é esse lado aqui, ele sempre tem que ser menor do que a soma desses dois lados, que é B e C. Ou seja, a soma desses dois lados aqui tem que ser maior do que o A. Ou seja, o A tem que ser menor do que a soma de B e C. Isso é uma propriedade que vale para qualquer triângulo. Depois eu vou mostrar como isso se resolve na prática, com palitinhos, bem interessante. E isso vale para qualquer lado. O B tem que ser menor que A mais C e o C tem que ser menor que B mais A. Isso é de acordo com as medidas, tudo bem? A medida do lado A tem que ser menor do que a medida do lado B, mais a medida do lado C, tudo certo? Isso vale para todos os lados do triângulo, tudo certo? Agora, vamos fazer esse outro quadradinho. Vamos tentar ler aqui. O A, ele tem que ser maior do que B menos C. Mais especificamente, o módulo. Não quero me aprofundar muito em módulo, mas o módulo de um número negativo, que esses dois símbolos aqui representam o módulo, é positivo. Mas você pensa assim, subtrai o maior número pelo menor número. Daí sempre vai dar um número positivo, tudo bem? E daí esse quadradinho sempre vai valer. Então, vamos falar dessa maneira. O A, ele tem que ser sempre maior do que B menos C. Ou seja, o A, ele tem que ser maior do que B menos C. Se ele ser menor, não vai dar, né? E isso vale para todos os lados. O B tem que ser maior que A menos C e o C tem que ser maior que B menos A. Tudo certo? Isso tem que ser de acordo com as medidas, tudo bem? A medida do lado A tem que ser maior do que a medida do lado B, menos a medida do lado C. Muito bem, Lucas. Bem interessante, mas
Eu não quero decorar isso, Lucas. Eu quero saber isso na prática. Me mostra na prática. Porque tudo tem um porquê. Vamos utilizar palitinhos para provar isso. Vamos lá. E aqui estou com alguns palitinhos para a gente demonstrar isso. Primeiramente, vamos tentar provar uma coisa. Vamos ver aqui a legenda. O palitinho preto, que é esse daqui, vale A. E esses dois palitinhos aqui, um deles é B e um deles é C. Mas não importa muito quais são eles. Primeiramente, vamos tentar provar que A ele tem que ser menor que B mais C. Vamos pegar esses dois palitinhos aqui. Esses dois palitinhos. Vamos tentar formar um triângulo qualquer. Muito bem, formei um triângulo. Tá observando o triângulo? Aqui o triângulo. Muito bem. Agora vamos provar se isso é verdade. A mais C é a mesma coisa de isso daqui mais a medida disso daqui. Ou seja, vamos supor que isso daqui vale 3. Isso daqui vale 2. 3 mais 2 é 5. Ou seja, se a gente juntar esses dois aqui, ó, pá, dá 5. Muito bem. Dá 5. E tem esse daqui. Agora, vamos tentar aumentar o ângulo que tá aqui. Lucas, aqui tem um ângulo? Tem. Aqui sempre tem um ângulo. O ângulo tá aqui. Agora, vamos tentar aumentar o ângulo que está aí dentro. Aumenta. Aumenta. Tá percebendo uma coisa? Aumenta. Aumenta. Aumentei muito. Aumentei bastante. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Nós chegamos em um certo limite. Visualize esse limite. Aqui é o valor de A. Aqui é o valor de B mais C. Chegamos no limite, porque não dá mais para conseguir aumentar esse ângulo aqui. E se eu quiser mexer mais, eu vou começar a ir para a direita. Para a esquerda, quero dizer. Observe, ou seja, tem um limite. Porque isso daqui, B mais C, tem que ser sempre 5, porque o B é 3 e o C é 2, como eu falei para você. E tem um limite para esse segmento de reta aqui, desse ponto até esse ponto. Ele vai aumentando, 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 até chegar a um limite. Esse limite é B mais C. Se B mais C é o limite, isso quer dizer que A tem que ser sempre menor que B mais C. Muito interessante, Lucas. Agora, eu quero que você prove aquela outra equação. Que A tem que ser maior que B menos C. Lembrando, o B é 3 e o C é 2. Vamos lá. Vamos testar isso. Antes, nós estávamos aumentando o ângulo. Agora, vamos diminuir o ângulo para ver no que dá. Diminui o ângulo, diminui o ângulo, diminui o ângulo, diminui o ângulo. Calma aí, deixa eu fazer um jeito bonitinho. Diminui o ângulo, diminui o ângulo, diminui o ângulo, diminui o ângulo e olha no que deu. Nossa, Lucas, olha no que deu. Agora, esse lado aqui ficou pequenininho, que é desse ponto aqui até esse ponto aqui. Ficou bem pequenininho, ficou bem pequenininho. Mas chegou a um limite, né, Lucas? Porque não dá mais para você fazer nada aqui. Você diminuiu o ângulo até 0. Você não consegue mais fazer nada. Nada, 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 nada. Ou seja, você chegou a um limite. Agora visualize. Visualize bem. Esse ponto aqui até esse ponto aqui é esse segmento aqui, ó. Daqui até aqui. Como você consegue ver no meu dedo. Ou seja, é esse grandão aqui, que vale 3, menos esse daqui que vale 2. Esse menos desse só dá 1. Ou seja, o limite para baixo desse lado do triângulo é 1. Lucas, você conseguiu comprovar com palitinhos. Muito legal, Lucas. Você conseguiu comprovar com palitinhos que essa propriedade dos teoremas das desigualdades funciona. Muito interessante, Lucas. Vamos finalizar essa aula com chave de ouro. Vamos lá. Essa aula está chegando ao fim. E tomara que você tenha gostado muito dessa aula que eu fiz.
Essa aula eu gostei muito de fazer ela, foi uma aula muito boa, né? Muito boa. O meu canal do YouTube tá também evoluindo bastante. Agradeço você que está me apoiando no canal, né? Porque tá evoluindo bastante, né? Faz um mês que eu criei o canal e ele tá evoluindo bastante, né? Isso é muito bom. E, nessa aula nós discutimos sobre os triângulos, classificações de triângulos e as as condições de existência dos triângulos. Caso você queira saber mais sobre esses assuntos, aí na descrição vai ter alguns links e vídeos, exercícios do site Khan Academy, que é um site bem educacional, que eu vou fazer um vídeo sobre ela, e também do site Wikipedia, Khan Academy e Wikipedia, para você pesquisar e estudar mais triângulos, tudo certo? Foi um grande prazer fazer essa aula para você, gostei muito, muito. Eu vou agradecer a minha professora Sara, que está me apoiando muito eu a fazer essas videoaulas. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Você está muito inteligente, aprendeu bastante com essa aula, eu tenho certeza que aprendeu e revisou as coisas. E o simples bordão. Continue subindo a escada e até a próxima aula.